como o tema é globalismo, teve até um seguidor nosso, conversou mais cedo com a gente, e ele pediu que a gente começasse lembrando desse caso do bebezinho inglês, o Charlie Gardner, cujos pais fizeram de tudo para tentar salvar a sua vida. Quando os hospitais ingleses e também a justiça inglesa já haviam desistido, eles conseguiram angariar mais de 1 milhão de pounds, né, de libras, para levar o menino para o tratamento nos Estados Unidos, seu filho. E a corte inglesa e também de direitos internacionais viraram as costas, né, professor, para o caso. Professor, esse seria um exemplo bem, assim, cruel de como o mundo, como o globalismo, como a nova ordem mundial, que pretende o Estado mandar nas famílias, nos indivíduos, seria um exemplo cruel disso, professor? É um exemplo claríssimo de coisas que aconteceram, e vai acontecer muito pior. Mas, você vê, tudo isso não foi improvisado, tudo isso foi pensado desde os anos 30. Né? E chegou, vamos dizer, a um auge, essa coisa explodiu publicamente a partir dos anos 60, com essa nova ideologia revolucionária, de tipo que eles chamam diversitário, né? Que é a ideologia da diversidade, etc., proteção às minorias, etc., etc. Isso foi motivado pela seguinte coisa: aos poucos, a liderança comunista no mundo foi vendo que os proletários não iam participar da revolução. Eles estavam ganhando bem, estavam satisfeitos com o capitalismo. Então surgiu o problema muito simples: como vamos fazer a revolução sem o proletariado? Então nós precisamos achar novas categorias de pessoas descontentes, novas categorias de excluídos ou marginalizados. Ora, quem é excluído ou marginalizado? Qualquer um que esteja descontente com a situação se considera um marginalizado. Né? A mulher apanhou do marido, é marginalizado. O marido foi corneado pela mulher, é um marginalizado. E assim por diante. Todo mundo. Então, negros, gays, mulheres, índios, chicanos, qualquer um serve como marginalizado. Ao mesmo tempo, eles estavam, vamos dizer, os intelectuais, líderes dessa coisa, estavam fazendo estudos profundíssimos sobre a sociedade para ver a onipresença do fenômeno que eles chamavam de dominação. Então, eles descobriram que a dominação e o poder estão presentes em todas as relações humanas, que é uma coisa óbvia, tá certo? Mas não há nenhuma relação humana na qual não haja um elemento de poder. Assim como há outros muitos elementos, como há, por exemplo, a presença da linguagem, a presença da energia elétrica, a presença de um monte de gravidade, tem um monte de fatores que são onipresentes. Então, a coisa mais fácil é você assinalar como ele está presente aqui, 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 aqui. E daí você diz, está vendo? O poder está presente aqui na escola, está presente no casamento, está presente aqui, está vendo? O poder é que determina tudo. Tudo é poder. Tudo é disputa de poder. Então, eles fizeram esse projeto que representa uma espécie de guerra civil permanente. Uma parte da sociedade está sempre revoltada com a outra. Só que eles achavam que daí ia surgir uma sociedade igualitária, libertária, no qual não haveria mais opressão nem alienação, o que é evidentemente um absurdo, porque se você perguntar assim, você quer eliminar todas essas pequenas dominações, o que eles chamam microfísica do poder, ou microagressão, quem tem o poder de eliminar as microagressões? A resposta é simples: só o Estado e as grandes corporações. Então, o que vocês estão fazendo, sob a desculpa de criar uma sociedade igualitária, vai ser uma sociedade em que o Estado, aliado às grandes corporações, será onipotente e indestrutível. É isso que esses idiotas fizeram. Quer dizer, eu não hesito em pegar esses teóricos de 68, tipo Herbert Marcuse, e Michel Foucault, e todos eles, e dizer, esses caras são idiotas, eles não têm qualificação para a atividade intelectual, porque o sujeito proclamar ideais sem ter a menor ideia de quais são os meios de ação que ele vai pôr em movimento para alcançar isso, é coisa de criança. Né? Então, acreditavam nesses ideais diversitários e agora nós estamos vendo a monstruosidade que eles são. Isso quer dizer que a autoridade, o poder estatal e o poder do dinheiro entraram em todas as relações humanas, eles vão regular tudo agora. O que você conversa com a sua mulher dentro de casa, o que você pensa dentro do banheiro, tudo. Quer dizer, é uma ditadura como nem Joseph Stalin conseguiu pensar.
Né? Se oferecesse isso para o Joseph Stalin, você quer instrumento para você controlar a vida particular de todo mundo? Ele diz, eu quero, mas é impossível. Hoje é possível, graças à evolução da tecnologia, que esses idiotas, Marcuse e Foucault, etc., fizeram de conta que nem existia. Eles só pensavam nos belos ideais e não levavam em conta a evolução dos meios de ação, dos meios de poder, sobretudo a tecnologia. Com a tecnologia que tem hoje, quem tem dinheiro ou quem tem o poder estatal pode controlar tudo, tudo. E foi esta, vamos dizer, a miséria, a desgraça que essa gente criou. E esse caso do Charlie Gard ilustra claramente isso. Na Inglaterra, a coisa ficou ainda mais fácil, porque a lei britânica, que o pessoal tanto louva e idealiza, é uma belíssima porcaria, gente. Na Inglaterra, se um sujeito te acusa de um crime, não é ele que tem que provar que você fez o crime, é você que tem que provar a sua inocência. Então, o princípio universal de que o ônus da prova incumbe ao acusador, na Inglaterra não vale, é o contrário. Isso é só um exemplo de como a lei britânica é absurda. Aqui nos Estados Unidos você tem outras leis igualmente absurdas, por quê? Aqui não existe o direito romano, quer dizer que é uma estrutura hierárquica, lógica. Aqui é o seguinte, cada sentença de um juiz se incorpora à lei. Então, qualquer porcaria pode virar lei. Já tem, né, aquele ditado que diz, desculpe, mas é de cabeça de juiz, bolsa de mulher e cu de porco pode sair qualquer coisa. Só que essas coisas nos Estados Unidos viram lei. Na Inglaterra também. E o resultado está aí, o Charlie Gard. Professor? Diga. Muita gente ainda não sabe a diferença, né? Ainda não sabe qual a diferença entre o globalismo e globalização. Você consegue tirar essa dúvida? Claro. Quer dizer, globalização é um processo mais ou menos natural, espontâneo e inevitável, na medida em que se intensificam as relações diplomáticas, comerciais entre os vários países. E também o próprio progresso da tecnologia, que facilita essa rede de comunicações que nós temos aqui no momento. Nós estamos exemplificando a globalização. Estou aqui nos Estados Unidos, falando com vocês no Brasil, a gente poderia estar conversando com o neguinho na China, etc. Tudo isso é inevitável. Agora, a tradução política disso, em termos de estrutura de poder, é outra coisa completamente diferente. Então, já não se trata, vamos dizer, de relações entre nações soberanas, mas, ao contrário, se trata de um poder que está destruindo, abolindo todas as soberanias nacionais e tentando dominar tudo e fazer do planeta inteiro uma espécie de mega empresa, né, cuja direção determina tudo e todo mundo tem que obedecer. Esse é realmente o sonho desses caras. Agora, as pessoas falam disso, mas não acompanham a história. Veja, a discussão do projeto globalista começa no século XIX, né, com o Cecil Rhodes, o homem que criou a Rodésia, né, e começou a pagar bolsas de estudos para estudantes para que desenvolvesse essa ideia. Depois entra na roda o Rockefeller, Morgan, outros potentados, todos com essa mesma ideia, vamos dizer, que no fundo, é a ideia do Augusto Comte, do velho Augusto Comte, que em 1830 ela falava na tecnocracia. É uma situação em que você abole a atividade política e tudo é decidido por técnicos que não são eleitos e não precisam ser eleitos e ninguém precisa nem saber quem é. Vem tudo pronto de cima. Para o indivíduo que tem o poder, isso é uma maravilha, simplifica tudo as coisas. Simplifica as coisas. Ele não tem que contar, vamos dizer, com a liberdade humana, com as divergências. É como uma empresa, né? Você imagina se numa empresa, por exemplo, sei lá, uma fábrica de automóveis, tudo fosse ser discutido. Até o office boy tem a sua opinião. Bom, seria, na esfera econômica seria impossível. Mas na vida política é assim. E é o que eles querem abolir. Não haverá mais política. Existe apenas a tecnocracia. Esse era o projeto dos globalistas. Junta com o projeto dos intelectuais de esquerda, que é da sociedade igualitária, diversitária, etc., funde essas coisas e nós temos a situação atual. Ou seja, uma tirania tecnocrática imposta em nome da liberdade, da diversidade, dos direitos humanos, etc., etc. É uma coisa, ao mesmo tempo, vamos dizer, é diabólica, mas ao mesmo tempo é imbecil, porque era claro, vamos dizer, nos anos 60 já era previsível que o resultado seria esse. Mas vê se alguém previu. Lê lá o Michel Foucault inteirinho para ver se ele teve a menor desconfiança dos resultados que as ideias dele iam ter. Herbert Marcuse também não, Jürgen Habermas também não, nenhum deles.
E esses são, vamos dizer, os ídolos intelectuais da juventude. Quando eu digo, não é que eles são mal filósofos, não, são pessoas burras mesmo. O problema de Herbert Marcuse é esse: Herbert Marcuse é burro. E Michel Foucault é burro. Você vê, o sujeito fala, nós temos que eliminar a dominação, etc. Acabar de escrever isso, ele ia onde? Ia num clube de sadomasoquismo para levar chicotada. Quer dizer, todos os exemplos de dominação que ele só não examina esse que é o mais óbvio. Aí eu vejo que Aristóteles tinha razão quando ele dizia que existem pessoas que são escravas por natureza. Se não existissem escravos por natureza, não existiriam clubes de sadomasoquismo, onde as pessoas vão para ser dominadas, humilhadas, achincalhadas, chicoteadas, etc. Inclusive o próprio Michel Foucault. Professor, recentemente eu li um livro de um aluno seu, o Alexandre Costa, Introdução, né? A Introdução à Nova Ordem Mundial, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Depois, se o senhor puder também indicar alguma literatura para o pessoal que quer entender mais o que está acontecendo, o que é essa nova ordem mundial e quais os pilares dos quais ela se fundamenta? Sim, esse livro é uma obra benemérita, uma obra sem pretensão, ele apenas resume conhecimentos que são mais ou menos domínio público, mas eu considero uma excelente introdução ao assunto. Porém, é preciso lembrar que a bibliografia sobre isso é imensa, né? E, embora na discussão, vamos dizer, doméstica, um pouquinho de informação basta, para as pessoas que pretendem exercer uma liderança ou influência pública, não, eles têm que conhecer realmente o problema. Conhecer pelo menos os documentos. Tá certo? Existem 2 livros que se constituem de documentos, quase que inteiramente de transcrição de documentos, e que os palpiteiros por aí ignoram completamente. Um é da Charlotte Iserbyt, que se chama Deliberate Dumbing Down of America, a estupidificação deliberada da América, que ela vai mostrando a interferência desses poderes globalistas na educação americana. Eles criaram um Ministério da Educação nos Estados Unidos, no governo Carter, para isto. Enquanto não houve Ministério da Educação, os Estados Unidos tiveram a melhor educação do mundo. Desde que veio isto e começaram a adotar esses planos, que vêm prontinhos da ONU, a educação americana tem caído. É claro que não chegou ao nível da brasileira ainda. Mas esses modelos de educação estão sendo impostos no mundo inteiro. Qual é o modelo de educação? A ideia é a seguinte: a educação não é para dar instrução, para qualificar as pessoas, etc., etc. É para transformar os menininhos em agentes da ideologia diversitária. Tá certo? Então, trata-se de amoldar de comportamento e não de instrução. Então, estamos usando as criancinhas, botando na cabeça delas ideias que elas nem mesmo compreendem, né? E não só, né, na verdade, não são ideias que nos trata de doutrinação, trata de indução de comportamento. Isso está muito bem explicado no livro do Pascal Bernardin, que se chama Maquiavel Pedagogo, que foi publicado no Brasil. Um terceiro livro, que é importantíssimo, é o do Lee Penn, P-E-N-N, que chama The False Dawn, a Falsa Aurora, onde ele documenta discussões e planejamentos e ações que vêm sendo empreendidas há décadas para a instauração de uma religião mundial. Então, uma religião biônica criada em laboratório, tá certo? Que vai fundir todas as religiões existentes sob o comando do quê? De uma comissão da ONU. Voltando ao negócio da educação, o criador do sistema, vamos dizer, da proposta educacional da ONU, que hoje é adotada em todo lugar, é um sujeito chamado Robert Mueller, é um homônimo do homem do FBI, mas não tem nada a ver com ele. Esse sujeito era discípulo da Alice Bailey, que era uma teósofa, uma gurua maluca, tá certo? Dessa de conversar com o disco voador, né? E o cara, seguindo os ensinamentos dessa dona, criou essa proposta educacional absolutamente monstruosa, disforme, tá certo? Que reduz as crianças a instrumentos de uma política. Não interessa qual é a política, o simples fato do uso maciço das crianças já as imbeciliza de cara. O resultado disso no Brasil é notório, porque nenhum país aceita essas coisas com a docilidade e a subserviência do Brasil. A autoridade internacional mandou imediatamente o nosso Congresso assistir embaixo.
E essas sucessivas reformas da educação resultaram em que, hoje, 50% dos formandos da nossa universidade são analfabetos funcionais, segundo as pesquisas, e nos testes internacionais, o famoso PISA, PISA, os nossos alunos tiram sistematicamente os últimos lugares, abaixo de estudantes da Zâmbia, da Serra Leoa, do Paraguai, etc, etc. Em suma, isso é uma indústria da catástrofe. Por que os caras fazem isso? Bom, é muito simples. Temos que comparar essa sucessão de acontecimentos com uma outra sucessão, que é a evolução da tecnologia. Outro dia, houve uma conferência do Elon Musk, que é o presidente da Tesla, e ele disse uma coisa muito certa. Ele disse, olha, em 20 ou 30 anos, nós vamos usar robôs para fazer todas as tarefas manuais e não vai ter emprego mais para ninguém. Então se cria uma situação como você já tem em alguns países muito ricos da Europa, onde 10% da população trabalhando é suficiente para alimentar o resto. O que nós vamos fazer com o resto? Nós vamos encher ele de maconha, de cocaína, vai ser sexo, drogas e rock and roll o tempo todo. Mas assim você mantém a população calminha, ela se divertindo. O plano é realmente este. Não é uma coisa que estou interpretando. Eles dizem isso está escrito, documentado. Né? Basta ler esses livros que eu estou falando, mas no Brasil você fala para o cara ler um livro e se sente ofendido, pô. Professor Olavo, e o papel dos bancos nessa nova ordem? Onde eles entram nesse jogo? Sobretudo quando a gente fala banco, não é um banco comum, assim, são banqueiros internacionais, cujos clientes não são pessoas, cujos clientes são governos e grandes corporações. Tá certo? E esses já entenderam há muito tempo que administra a dívida, administra tudo. Tá certo? Então, endividar os países, endividar as firmas, etc, etc. E, vamos dizer, a elite, o centro da elite globalista se constitui de banqueiros. Né? Tipo os Rockefeller, por exemplo. Né? Se bem que os Rockefeller já não são as pessoas mais importantes no meio disso. Tem gente muito mais... Olha, você pega o livro do Daniel Stulin, o repórter espanhol, sobre o grupo Bilderberg. Né? A verdadeira história do grupo Bilderberg. Esse é um livro indispensável. Esse Stulin é um sujeito até meio esquerdista, mas o livro é muito bem documentado e muito certo. Então, essas reuniões do grupo Bilderberg vêm há décadas. E, durante muito tempo, se negou que existia. Fizeram com isso a mesma coisa que no Brasil fizeram com o Foro de São Paulo. Está lá a coisa agindo, crescendo, acumulando poder, e a mídia inteira dizendo, não, isso nem existe. Por quê? Porque a mídia também faz parte disso. A mídia paga por essa gente. Nos Estados Unidos existem apenas 6 grandes empresas de comunicação que compraram praticamente todos os órgãos de mídia. Isso aconteceu nos últimos 40 anos e o pessoal não percebeu que na terra da liberdade de imprensa a concentração do poder de mídia acabava com a liberdade de imprensa. O que sai no jornal, saem todos igualzinho. E o que não sai em jornal nenhum, ninguém fica sabendo que existe. Então, hoje você tem um controle da informação que é uma coisa brutal. Você vê, aqui nos Estados Unidos chegou-se ao ponto absurdo, vamos dizer, quando esse xerife Joe Arpaio investigou a questão dos documentos do Obama, ele trouxe a prova material de que os documentos são falsos. Não saiu uma palavra na mídia, então ninguém fica sabendo. Quer dizer, os americanos elegeram um presidente, um desconhecido, com documentos falsos, obedeceram o cara durante 8 anos e não perceberam que nada aconteceu. Isto no país que é considerado, assim, vamos dizer, o paraíso da informação. Se isso acontecesse no Paraguai ou no Brasil, a gente ainda entende. Mas nos Estados Unidos, então, isso é uma catástrofe cognitiva de proporções mundiais. A humanidade está cega hoje, não enxerga mais nada. Porque só fica sabendo aquilo que os 6 potentados da mídia decidiram que vai saber. A formação do jornalista, eu sou jornalista há mais de meio século. Comecei a trabalhar nessa porcaria com 17 anos. E eu vi a transformação da classe jornalística. O jornalista hoje ele não é mais treinado para ser alguém que vai colher e transmitir informação. Não. Ele é treinado para ser o quê? Um agente de transformação social. Ou seja, para colaborar com este mesmo sistema. Então, não interessa se uma notícia é verdadeira ou não. Interessa se ela favorece os objetivos dessa nova ordem mundial ou não. Professor, a primeira cena do seu filme, lá, do filme dos
do Josias Teófilo, do Matheus Baza. Aliás, eu queria mandar um beijo para a GG e para o André, que estão nos assistindo, né? Que fizeram o evento, tornaram o evento possível em Nova York, né, professor? O senhor esteve lá com eles, deve ter sido uma sensação. Antes de eu fazer a pergunta, professor, como é que foi estar lá em Nova York e assistir o filme na telona, cercado por tanto carinho, e essa lembrança ali, né, viva, de que o senhor começou tudo isso, toda essa transformação? Dá para falar um pouquinho sobre isso? A GG está nos assistindo, o André também. E nós te amamos. André, como você é demais. Adoramos vocês. Agora, eu vou confessar uma coisa. Eu fui para Nova York de muito má vontade, porque eu odeio Nova York. Eu estou acostumado aqui na Virgínia, onde todo mundo é bonzinho, todo mundo é parente, todo mundo trata a gente bem, todo mundo sorri o tempo todo. Daí chega lá em Nova York, aquele bando de gente, você não pode nem andar na rua, todo mundo nervoso, xingando, dando pontapé na bunda do outro, negócio. Eu não quero ir lá, pô. Mas eu fui e tive uma surpresa, porque o negócio foi excelente. O público inteiro, não tinha ninguém que ignorasse o assunto, todo mundo tinha informação. Não houve uma pergunta fora do assunto, todas perguntas inteligentes, boas, que estimulavam a gente a falar. Negócio incrível, né? A sala cheia, sucesso enorme, todo mundo contente. Foi realmente uma beleza. O filme já saiu muito melhor do que eu esperava. A exibição em Nova York também, né? A exibição nos cinemas também. O resultado no festival, tudo saiu melhor do que eu esperava, muito melhor do que eu mereço. Então eu estou aqui contentíssimo, contentíssimo. Está dando tudo certo, graças a Deus. Tudo isso foi muito rápido, gente. Não pode esquecer o seguinte, que 20 anos atrás, assim, o discurso público era só o da esquerda. Não tinha mais ninguém. Não tinha, vamos dizer, ninguém no pedaço. E eu comecei a arrebentar, quebrar esse muro com os livros da Nova Revolução Cultural e, sobretudo, o imbecil coletivo. Eu sabia que ia ter algum efeito, mas nunca imaginei que o efeito fosse ser tão grande. Pois é, professor. E voltando então ao filme, a pergunta, né? Aquela primeira cena, né, que o senhor fala que as pessoas são curiosas, querem olhar, querem conhecer pelo olhar, né? E o senhor fala também que as pessoas têm a mania hoje, né? Nós temos o hábito de acreditarmos mais naquilo que nos contam do que aquilo que a gente vê, né? Que é uma grande estupidez. E aí, professor, isso está acontecendo quando a gente percebe, por exemplo, que os cristãos são perseguidos no mundo hoje, são assassinados, e a gente só ouve falar, por exemplo, em islamofobia. Não é verdade, professor? Pois é. Nós todos temos assassinofobia, esse é o problema, né? Nós perseguimos os assassinos, né? Não deveriam. Quer dizer, as vítimas não têm importância. Agora, não incomodar o assassino, chamar ele de assassino, chamar de terrorista, é uma coisa, né? É uma crueldade, pensando bem, né? Você vê, esse pessoal, tudo isso aí é ideologia da nova ordem mundial, ideologia diversitária, onde faz questão, vamos dizer, de quebrar, vamos dizer, as antigas hierarquias de ideias, antigas sequências de ideias, e introduzir novas que não fazem sentido nenhum. Por exemplo, quando você fala, perseguição a gays, etc, etc, tá bom. Então, me cite um único caso de um gay ou travesti que foi assassinado ou maltratado, surrado, por motivo religioso. Me mostra aí um crente, um católico, um protestante, que, por fanatismo religioso, bateu num gay. Não tem caso nenhum. Né? E, no entanto, os cristãos estão sendo assassinados no mundo à base de 150 mil por ano. Então é o seguinte, os caras querem que a gente veja a hierarquia de valores deles. O que significa 150 mil cristãos assassinados comparados com o potencial ofensivo de uma piadinha de gay? Né? Quer dizer, a quebra total do senso das proporções é um insulto à inteligência humana. E as pessoas ainda querem que a gente discuta isso a sério. Toda hora vem choradeira de violência contra gay. Fala, peraí, em primeiro lugar, quantos assassinatos de gays tem
uns 300 por ano num país de 200 milhões de habitantes. Quantos desses foram comprovadamente crimes de ódio? Não se sabe. Mas quando você vai ver, metade dos crimes foram feitos por garotos de programa, os quais também são gays. Então, assim, os problemas que existem, a gente não pode falar, mas a gente tem que inventar os problemas que não existem e ficar preocupadíssimo com isso. Né? Aqui os caras inventaram um negócio do Black Lives Matter, como se os negros estivessem sendo assassinados a rodo. Simplesmente não tem. Ataques de brancos contra negros são coisa raríssima aqui. O contrário é que acontece. Os negros aqui, que são 12% da população, cometem mais de 50% dos crimes. Então, a imagem que está sendo transmitida é exatamente invertida. Né? E se você, vendo a estatística, né, que a população negra comete mais crimes, você fica com medo de um negro na rua, você é um racista, você é um nazista, você é Adolf Hitler pessoa. Está entendendo? Outra coisa que a gente tem que estudar é assim, os teóricos dos anos 60, tipo Pierre Bourdieu, diziam que a escola é um instrumento de imposição da dominação sobre as crianças. Ele diz, mas que dominação? Se hoje as crianças batem nas professoras e elas não podem reclamar. Né? Então estão usando as crianças como instrumento de dominação contra as professoras, meu Deus do céu. Não é isso? Também vem essa palhaçada, dizer, querem impor para o casamento gay porque os direitos são iguais. Falei, peraí, vamos pensar, raciocinar um pouquinho. O que é um casamento? Casamento é uma simples união, quer dizer que as pessoas vão morar na mesma casa? Não. Qualquer um pode morar na mesma casa. Eu posso morar na minha casa com o Pedro, na minha casa com o vizinho. Tá certo? O que define um casamento é a regulamentação das relações sexuais. Se não há o direito ao desfrute sexual mútuo, não há casamento. Não quer dizer que o direito precisa ser exercido, mas é ele que define a relação chamada casamento. Quando um homem se casa com uma mulher, essas relações estão claramente regulamentadas na lei, de acordo com o quê? Com a diferenciação anatômica e fisiológica de cada um. Não é isso? Agora, e quando duas pessoas do mesmo sexo casam, quais são os direitos sexuais envolvidos? A lei não pode definir isso. Então, isso não é casamento de jeito nenhum. Isso é uma total palhaçada. Agora, veja o seguinte, eu vou te dar outro exemplo. O homem casa com a mulher dele, quer fazer sexo anal com ela. Ele tem esse direito? Não, se ela quiser, ela pode deixar. Mas ele não pode chegar na justiça e reclamar, seu juiz, eu quero aqui processar minha mulher porque ela não me deixa fazer sexo anal nela. Ele não tem esse direito. Ao contrário, ela tem o direito de se preservar disso. Uma vez aprovado o casamento gay, o que acontecerá? Uma parte dos gays, os gays ativos, terão um direito que os maridos heterossexuais não têm. Eles têm o direito a praticar sexo anal no seu parceiro e o marido heterossexual não tem. O que os maridos heterossexuais vão fazer? Vão reagir, falar, queremos paridade de direitos. Queremos sexo anal com as nossas mulheres, elas vão ter que aceitar. E pronto, isso vai ser imposto para as mulheres. Ou seja, cada vez que esses caras falam em liberdade ou direito, você pode ter certeza que vem opressão, tirania, dominação, processos de intimidação. É tudo o inverso do que eles estão dizendo. Por quê? Porque esses intelectuais, Pierre Bourdieu, Herbert Marcuse, Michel Foucault, todos eles, dos anos 60, são um bando de idiotas, de desqualificados. Quando é que vão entender isso aí? Ora, no Brasil a situação é tão absurda que tem professores universitários que chegam lá dizendo a universidade é um instrumento, aparato ideológico da burguesia, feito para transmitir aos alunos a dominação burguesa. Daí você diz assim, mas peraí, mas todos os professores são comunistas, inclusive você. Então, como é possível? Você está aí impondo a ideologia comunista e dizendo que o que está sendo imposto é a ideologia capitalista da burguesia. Esse sujeito está desorientado, ele não sabe nem onde ele está e o que ele está fazendo. Que a universidade brasileira é amplamente dominada por esquerdistas, é uma coisa assim, pública e notória, ninguém precisa duvidar, mas como é que o mesmo esquerdista que domina a universidade diz que ela é o aparato ideológico da posição contrária, da burguesia e não dele mesmo? Nós estamos entrando num mundo de alucinação onde começou a valer, sabe aquela piada do Groucho Marx? Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Hoje está assim. A pessoa diz, acredito em você, o que eu estou vendo não interessa.
Então, o senhor está vendo que a universidade é instrumento de dominação ideológica da esquerda, mas a dominação ideológica da esquerda diz que é para ele dizer o contrário. A universidade é um instrumento de dominação ideológica capitalista burguesa. E o idiota repete. Ora, eu tenho experiência disso. Se você obriga uma pessoa, uma vez, duas vezes, três vezes, a dizer o contrário do que ela está vendo, e ela aceita, você acabou com a inteligência dela. Matou. Porque aí cria o que é chamada dissonância cognitiva. Tem um livro do psiquiatra, Dr. Leon Festinger, né, Teoria da Dissonância Cognitiva, foi publicado no Brasil há mais de 40 anos. O pessoal não lê. Isso aí é uma dissonância cognitiva provocada, induzida, e isso destrói a inteligência. Daí os alunos saem todos analfabetos funcionais e ninguém sabe por quê. Quer dizer, isso é um horror em estado puro, gente. É? Aqui nos Estados Unidos você vê esse pessoal anti-Trump, eles se vestem de preto, pegam os porretes e saem batendo nos adeptos do Trump. Né? Quando você vê, você fala, pô, mas é de novo, é os camisas pardas da Alemanha ou as camisas pretas da Itália, né? Só que os caras agem assim, vão lá, batem nos outros e chamam os agredidos, chamam as vítimas de fascista. Quer dizer, é uma tropa fascista batendo nos caras e chamando eles de fascista. Realizando a profecia do Churchill, que dizia, os fascistas do futuro vão se chamar de antifascistas. Batata. Então, toda essa série de inversões destrói a capacidade perceptiva do ser humano, destrói a inteligência, transforma todo mundo em idiota. Idiota não é modo de dizer, não, é assim, é literal. Pior ainda, você vê aqui, acompanhando isto, você tem um outro processo, que é através da alimentação, da ingestão de substâncias tóxicas, etc., etc., o nível de testosterona da humanidade, dos seres do sexo masculino nos últimos 40 anos caiu 60%. Quando a contagem de espermatozoides chega abaixo de 20 milhões, já é esterilidade. Isso é esterilização em massa. Né? Daí o pessoal diz, mas daí começa a aparecer um monte de gay. Fala, bom, das vítimas disso, uns 5% vão virar gay. Os outros 95% não vão virar gay, vão ficar apenas covarde, fraco, idiota. Nós estamos vendo, é isso que nós estamos vivendo no dia a dia, pô. Quer dizer, é um horror, em escala jamais pensada antes. Tudo isso muito bem planejado, né, professor? Tá? Já desde muitas décadas atrás e documentadamente planejado, não é uma interpretação que nós estamos fazendo. Né? Os caras nunca tiveram que esconder muito isso. Por quê? Porque a mídia pertence a eles mesmos, a mídia só publica o que eles mandam. Eles podem falar as coisas abertamente, uns para os outros, que sabem que não vai ter maior repercussão. Agora, se quer o documento, procura o livro do Daniel Stulin sobre o Clube Bilderberg, procura esse livro do Lee Penn sobre a religião biônica, procura o livro da Charlotte Iserbyt sobre a estupidificação da juventude, lendo e estudando, que nós sabemos o que vai acontecer. Professor, e tem muita gente me pedindo para te perguntar sobre o islamismo, né? Então, a islamização do mundo é uma das ferramentas dele? Olha, existem, documentadamente, historicamente, 3 planos de governo mundial. O primeiro plano mais conhecido é esse que se cristaliza no Bilderberg, George Soros, Bill Gates, Zuckerberg, etc., etc. Esse é o mais conhecido. Existe um plano que a Rússia herdou do tempo da União Soviética, plano soviético. Existe um livro que até já citei várias vezes, o autor chama não sei que, Goodman, que é o plano soviético do Império Mundial. O livro já é dos anos 50, documenta tudo que foi discutido na União Soviética com relação a esse plano. Mais tarde, a China aderiu. Então, existe o primeiro, vamos chamar o globalismo ocidental, o globalismo russo-chinês, tá certo? E existe, não há décadas, mas há séculos, o plano do globalismo islâmico, que se chama o Califado Mundial. Tudo isso faz parte da história, não é uma coisa que eu estou interpretando. Né? O Califado Mundial é, quer dizer, a aspiração permanente do Islã desde que ele apareceu sobre a face da Terra.
Então, nós temos três grandes esquemas globalistas. Eles são inimigos ou amigos? Ela varia. Conforme a região, você vê que em alguns lugares eles colaboram e outros estão em conflito. Tá certo? Então, onde o destino da humanidade depende do curso das relações entre esses três grandes esquemas de poder. Por exemplo, agora está havendo um acontecimento importantíssimo, que é o seguinte: a China, onde os investidores ocidentais botaram um montão de dinheiro e que, por sua vez, os chineses estão comprando tudo que podem no Ocidente, eles estão tentando assumir a liderança do globalismo ocidental. Então, criaram uma espécie de uma fusão de dois globalismos, né? E o Islã tenta tirar proveito de um e tirar proveito do outro. Então, no que vai dar isso aí? Eu não sei, eu sei que são três monstros, os três querendo nos comer, você está entendendo? E você vê, agora, esses três monstros, eles são contra a maioria da população. A maioria da população está contra eles em tudo quanto é lugar. Só que a voz da maioria não interessa mais. Por quê? Porque hoje eles criaram meios de legislar que burlam o processo legislativo. Então, se você apresenta um projeto de lei, bom, pode haver uma pressão popular, pode haver um plebiscito, pode haver alguma coisa. Então, não se faz projeto de lei, a gente faz um decreto administrativo, faz uma portaria ministerial, e eles vão legislando através dessas coisas. Então, a coisa não chega sequer a ser discutida no parlamento. Isso também foi pensado desde os anos 50. Você vê, aqui o que no Brasil chama medida provisória, e aqui nos Estados Unidos chama Executive Order. O Barack Obama legislou por Executive Order durante 8 anos. Ele não precisava do Congresso para absolutamente nada. Claro que depois o Congresso podia reagir, suspender a Executive Order, mas enquanto isso ela estava em vigor. Daí o que ele fazia? Fazia outra Executive Order, com conteúdo mais ou menos parecido. Então, existe o poder legislativo para quê? Para nada. Só para carimbar, né, as medidas provisórias. Então, o que nós estamos vendo, gente, é uma tragédia de proporções assim descomunais. Veja, esse pessoal globalista não esconde que o objetivo deles é reduzir a população do planeta Terra para 500 milhões. O que você vai fazer com os outros? Não sei quantos bilhões e meio. Né? Você vai ter que impedir a procriação, evidentemente. E qual é a melhor maneira de proibir a procriação? Tornar todo mundo estéril, tudo quanto é homem estéril, que é exatamente o que estão fazendo. Você vê, o fanatismo desses caras pelo controle populacional é tamanho que o príncipe Philip, o marido da rainha da Inglaterra, que graças a Deus não tem poder executivo nenhum, é apenas uma pessoa de prestígio, ele disse: se eu pudesse morrer e nascer de novo, eu escolheria nascer como um vírus para matar uns bilhões de pessoas. Quer dizer, eu sonho de reduzir a população. Porque os caras são fanáticos por isso. Os Rockefellers são doidos por esta coisa. Né? Eles não pensam em outra coisa o dia inteiro. Vamos reduzir a população e transformar tudo numa empresa única. Professor, enquanto isso, os muçulmanos só pensam em aumentar a população, né? Sim. Então, realmente, vê que nós, os cristãos, estamos ferrados, né? Olha como são as coisas. Esteriliza o pessoal ocidental, de maneira que eles não tenham filhos. Já não querem ter filhos mesmo. Aí você esteriliza aí que não tem filho mesmo. Então a população, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, tudo está diminuindo. Enquanto isso, o muçulmano fazendo filho, fazendo filho, fazendo filho. Pior, você vê, na China, a China tinha uma legislação de controle populacional. Cada casal só podia ter um filho. Se tivesse mais, esse filho ficava sem educação gratuita, sem assistência médica, sem nada, estava ferrado. Então, um tremendo desestímulo a que tivesse mais filhos. Só que essa lei não se aplicava a uma comunidade, adivinha qual? Comunidade islâmica. Os muçulmanos podiam ter mais de um filho. Então, a comunidade islâmica na China cresce, 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 cresce. E no Ocidente também cresce. Ninguém vai fazer controle populacional em cima dos muçulmanos. Quer dizer, cada um desses três esquemas globalistas, ele usa as armas que tem. O esquema ocidental usa, sobretudo, o dinheiro. Não é isso?
O esquema russo-chinês age o quê? Fomentando o terrorismo, dando arma para terrorista, promovendo, de vez em quando, a revolução, o golpe de Estado, etc., já por meios mais grosseiros, mas que também funciona. E através da infiltração e espionagem, que hoje, nos Estados Unidos, você tem mais espiões russos-chineses do que tinha no tempo da Guerra Fria. E esses chineses, eles não apenas se infiltram, mas eles compram consciências pra caramba. Bill Clinton foi totalmente comprado pelo dinheiro chinês. E os islâmicos, eles procedem, vamos dizer, pela penetração sutil. Você não vê muita propaganda islâmica ostensiva, porque eles têm a teoria de que o Islã cresce um por um. É como uma ameba. Ele vai, ele pega uma celulinha aqui, pega outra, pega outra, pega outra. E o sujeito, na hora que ele islamizou, ele só conversa com o muçulmano daí para dentro. Ele desaparece. Ele se integra na comunidade islâmica e corta os contatos fora. Então a coisa vai crescendo sem que ninguém perceba. Ninguém faz a contagem de cabeça para saber quantos muçulmanos tem. Quando você vai ver, eles são milhões e milhões. E, sobretudo, se aproveitando, vamos dizer, dos direitos e das vantagens que os próprios governos ocidentais, inspirados nas ideias diversitárias, lhes dão. Aqui nos Estados Unidos tem muitos estados onde o imigrante ilegal tem direitos que o imigrante legal não tem, e alguns que o cidadão americano não tem. Este ano, o estado da Califórnia vai dar 1 milhão de carteiras de motorista para ilegais. E caras que não têm nenhum documento. E que entraram aqui ilegalmente. 1 milhão de carteiras de motorista. Agora você vê, eu não tenho carteira de motorista até agora. Você vê que coisa? Como o cara que... nós não somos imigrantes, nós estamos aqui numa outra condição completamente. Nós estamos aqui na condição de convidados. É o Green Card for Special Abilities, é outra coisa. Mas, mesmo assim, nós temos dificuldades legais, nós temos que atender à lei. Esses caras não precisam. Eles são protegidos. Por quê? Quando você vai ver... Professor, e é assim no mundo todo, né? Você vê a nossa nova lei de imigração também dá direitos, prerrogativas a eles que o brasileiro comum, brasileiro não tem, né? Então, o que está por trás disso, professor? Todas essas leis, todas essas normas, elas emanam de um centro mundial, né? É a ONU por trás disso? 3 centros. Não é um. Não existe assim, o governo secreto, o poder secreto que manda em tudo, não. Tem 3 e eles não são tão secretos assim. Eles só são secretos porque as pessoas são ignorantes e não vão se informar. Mas quem quiser saber tudo a respeito deles, fica sabendo tudo. É só investigar e ler, né? Agora, no Brasil, quando você vai ver, assim, no mundo inteiro só existem essas 3 forças agentes. As outras forças não agem. O primeiro sinal de uma reação de tipo nacionalista apareceu na Inglaterra com o Brexit e aqui com a eleição do Trump. Não sei qual será o futuro desse nacionalismo. Mas há anos atrás, eu já previa o seguinte: olha, o nacionalismo é a única esperança de parar com essa coisa. Você vê, naquele tempo, que ano foi que eu fiz aquele negócio do Itamar Franco? Em 98, né, alguém me pediu, um amigo do Itamar Franco me pediu, você não quer fazer umas sugestões para o nosso ex-presidente e tal? Eu falei, ele era governador de Minas, né? Eu falei, faço, com muito prazer. Sugestão que eu aprecio. Como ele era um sujeito declaradamente nacionalista, eu sugeri, faça um congresso nacionalista mundial. Reúna todas as correntes nacionalistas, que, por todos os motivos ideológicos possíveis e imagináveis, e faça um congresso deles aqui em Minas Gerais. Você vai virar um líder nacionalista de projeção mundial e vai fazer um grande bem para a humanidade. Bom, daí teve outro assessor dele que pegou o projeto, entregou para o Inácio Ramonet, que é esse cara comunista do Le Monde. O Inácio Ramonet transformou isso no quê? No Fórum Social Mundial, para o qual o Itamar Franco não foi nem convidado. Você vê que coisa. Quer dizer, é uma sucessão, vamos dizer, de coincidências infelizes, de decisões erradas, né, de cegueiras acumuladas, que vão, então, aumentando o peso dos fatores trágicos. Tudo isso assim, é o que está na Bíblia. Meu povo sofre porque é ignorante, porque não tem conhecimento.